Vamos lá. Oi, Ju, tudo bem? Boa noite. Viu como assim dá Agora certo? sim. Agora já entendi. Vamos aprendendo Mas aos assim poucos, se né? emociona demais. Que bandeira linda aí atrás, padre. Ah, eu nem tinha me dado conta que a bandeira tá aqui. Ela fica aqui o Meu olho tempo até todo. lacrimeja já. Que coisa mais linda. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Nossa, eu fico tão feliz quando eu chego na casa dos meus pais e vejo aquela bandeira lá também. É bonito, né? Sim. Essa aqui foi um presente dos festeiros desse ano, porque como eu estava saindo da festa, deixaram marcado. Eu nem posso mostrar porque o desenho dela é o mesmo desenho que vai ser revelado no próximo ano. É uma Então surpresa. ela é uma surpresa. Entendi. Tem uma Mas o que frase que é própria, escolhida para me representar, né? A Sim, minha relação com o divino, mas o desenho é o mesmo logo do ano da festa de 2020 e agora 2021 também. que legal, que legal. Nossa, não vejo a hora, tomara que já tenha vacina, ou já tenha imunidade rebanho, enfim, que a gente possa estar todo mundo nessa festa maravilhosa ano que vem, né? Estamos esperançosos para isso também. Isso. O senhor provavelmente não estará aqui, né? Com vacina, sem vacina. Fisicamente, não, independentemente Isso. da vacina. Hoje a gente vai falar, você vai contar aqui um pouquinho pra gente no finalzinho. Vou te perguntar um pouquinho para você dar essa boa notícia aí para todo mundo. Sim, Muito bem, padre. Acho que a gente já pode começar então. Já deu o horário, o pessoal está chegando. A gente começa rezando e aí a turma, aqui o nosso grupo, como diz o padre Pedro, agora o nosso grupo vai chegando. Então, pessoal, boa noite. Que legal todo mundo aqui com a gente de novo. Uma delícia. E recebendo vocês aqui um a um. Só que é como se eu abrisse a porta de casa para cada um chegar. Isso é muito gostoso, né, padre? Isso é muito bom. sim, sim. E hoje, então, estamos aqui com o padre Diogo Chichito. É uma despedida, entre aspas. Depois o padre vai contar pra gente que está de partida aí para Roma. Mais um degrau bonito nessa caminhada do sacerdócio. Mas que a gente já combinou que assim que ele chegar, se instalar, ver como funciona a internet, quais serão os horários, a gente continua se encontrando, né, padre? Sim. Isso aí. Então, bem-vindo, padre Diogo. Bem-vindo, sempre uma Obrigado, alegria. obrigado. Podemos começar, podemos rezar. O senhor conduz aí o nosso início. Vamos então pedir ao Espírito Santo que nos ilumine, que nos acompanhe nesta nossa conversa de hoje e nos ajude a compreender melhor os mistérios do Senhor que nos são revelados através da Sagrada Escritura. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. 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 Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem, vamos direto para o texto, então, para Vamos? começar a reflexão? Vamos sim. É um texto bem curtinho, mas parece que os textos curtos sempre carregam consigo muitas coisas interessantes, né? É isso. O Evangelho de Mateus, né, capítulo 23, do 27 ao 32, que diz assim: Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas!
Vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando a gente pega os textos que são escolhidos para a liturgia e a gente olha nos lecionários, sempre tem um destaque que é feito daquele texto do Evangelho ou da leitura que vai ser proclamada, né? É quase como uma chave para a gente entender qual é a intenção dos liturgistas de terem colocado aquele texto dentro da liturgia daquele dia. Tá. Hoje a chave para a interpretação desse texto é uma das frases lá do finalzinho, que diz assim: sois filhos daqueles que mataram os profetas. Quase que para dizer que esse texto, sendo lido no dia de hoje, quer nos chamar a atenção para essa relação da nossa essência, para a relação da filiação. Tá. E aí eu penso que nós poderíamos fazer um recorte entendendo o que significa ser filho, dentro do Evangelho de Mateus, mas também dentro de toda a dinâmica litúrgica da igreja, uma vez que esse texto nos é apresentado para a oração por causa da liturgia, né? Tá. E depois olhar um pouquinho o restante do texto. O texto é bem direto, né? Eu acho que é uma das esses momentos em que Jesus chama a atenção e proclama os ais, Ai. são momentos em que ele é muito claro, né? Ele sempre diz assim, de maneira muito direta, não entende quem não quer, né? É isso mesmo. E ele chama de hipócritas os fariseus e os mestres da lei. Parece bastante interessante e intrigante escutar esse texto do Evangelho e olhar para a nossa caminhada de fé, né? Porque os mestres da lei ou os escribas são aqueles que tinham a tarefa de registrar tudo aquilo que era normativa da religião judaica e publicar, né, fazer com que as outras pessoas propagar essa normativa para que as outras pessoas vivessem debaixo daquilo que estava sendo registrado, né? Tá. E os fariseus eram os grupos dos mais rígidos, né? Aqueles que viviam ipsiliteri, né? Viviam ao pé da letra qualquer vírgula que tivesse escrita na Sagrada Escritura, para que a normativa da religião judaica fosse algo visto na vida deles. E Jesus chama esses, tanto os que escrevem a lei, quanto os que a interpretam de maneira radical e que tentam vivê-la em toda a sua inteireza, de hipócritas. Palavra pesada, né? Eu acho que ser chamado de hipócrita deve ser algo bastante desconfortável, né? Por Jesus, então, deve ser um desespero, né? Nossa. É curioso, porque assim, nesse momento, nós olhamos para Jesus já com a fé e a certeza de que ele é o Messias, o enviado de Deus para a salvação, ele vence a morte. Nós olhamos depois do mistério da ressurreição, né? Aqui eles têm uma relação com Jesus como um jovem lá no meio de tantos outros líderes que aparece e chama os grandes da religião de hipócritas. Eu penso que isso deve ter sido assim um insulto muito grande a partir do ponto de vista dos mestres da lei e dos fariseus. Por isso depois eles tentam tantas formas diferentes de matar Jesus, né? Mas essa coragem de Nosso Senhor de dizer, né, o que estava acontecendo é já uma característica profética, né? O profeta é aquele que anuncia o reino de Deus, a vontade de Deus, mas também denuncia aquilo que não está certo e que precisa de correção, que precisa de adequação. Jesus está aqui agindo de maneira profética. Sim. E é curioso que lá na frente, no finalzinho do texto, quando eles dizem, se nós estivéssemos
vivos na época em que mataram os profetas, nós não faríamos a mesma coisa. É. Quando, na verdade, vão fazer o mesmo com Jesus, né? Porque É. são eles que vão impetrar todo o caminho de julgamento injusto e de morte de nosso Senhor. Sim, eles, na Então, verdade, né? Se não fosse Pôncio Pilatos, ele é já estaria de toda forma condenado, né, padre? Já tinha sido condenado por essas autoridades, né? exatamente. E aí, aqui é interessante, por isso que o finalzinho do texto diz, né? Vocês estão se apresentando como filhos daqueles que mataram os profetas. Vocês mesmos estão dizendo isso, né? É. Aí a gente lembra do ditado o peixe morre pela boca, ou então aquela ideia de que tudo que você disser poderá ser usado contra você no tribunal, né? É verdade. Então, a proclamação deles era uma tentativa de defesa, mas ali, na própria maneira deles se expressarem, existia hipocrisia. Existia essa relação superficial com a religião e com as outras pessoas também, né? E não é raro que nós encontremos na nossa própria vida momentos em que nós nos baseamos mais no que os outros pensam ou experimentam da nossa maneira de viver a religião do que propriamente da nossa convicção pessoal, né? Todas as vezes que eu me deparo com textos assim, eu me lembro de uma imagem, uma experiência, na verdade, que eu fiz com meu sobrinho. Eu tenho um sobrinho de 14 anos. Hum. E alguns anos atrás, quando eu frequentava um pouco menos a casa da minha mãe, hoje eu estou de fato na casa da minha mãe o tempo todo esperando aí o processo da minha viagem, né? Mas no início do meu ministério, eu vinha bem pouco para cá por causa das atividades todas que o ministério exige, né? E eu me lembro, há uns 3, 4 anos atrás, então ele era bem mais novo, e eu cheguei em casa, meu irmão mora aqui do lado, né? Então é bem pertinho, meu sobrinho frequenta muito aqui a casa da minha mãe. Eu cheguei em casa, meu sobrinho estava no sofá comendo um pacote de bolacha, comendo a bolacha, não o pacote, né? Com um pacote de bolacha na mão, comendo. E de repente, um menino de 11 anos, 10 anos, não me lembro exatamente quantos anos ele tinha, me ofereceu: tio, esse aqui é pro senhor. Ah. Eu achei estranho, porque um rapazote daquele não ia me dar a bolacha que ele estava comendo, assim, gratuitamente, né? É. Mas eu pensei, faz tanto tempo que eu não vejo meu sobrinho, vai que ele está com saudade e resolveu partilhar comigo, né, esse doce que ele está comendo. E quando eu fui pegar o pacote de bolacha, ele amassou na minha mão inteiro, assim. E eu achava que tinha lá no fundo, pelo menos aquela última bolachinha que fica presa, e nem essa tinha, né? Tava totalmente vazio. E aí ele começou a dar risada, a gente brincou bastante naquele momento. Mas, olhando esse texto, eu me lembro muito desse episódio, porque, às vezes, se a gente não focar a nossa atenção naquilo que de fato importa, que não é o que nós temos fora, mas é o que carregamos dentro de nós podemos levar outras pessoas a se aproximarem de nós e terem a mesma decepção que eu tive quando peguei o pacote de bolacha, né? É. Então a gente às vezes olha para o rótulo, a gente se preocupa com a imagem, a gente se preocupa com o que os outros estão vendo, só que o rótulo em si não é suficiente para levar ao resultado que se espera. E pelo contrário, né? Se nós nos importarmos demais com o rótulo, nós corremos o risco de decepcionar. Então, quando nós falamos de testemunho, quando nós falamos de ser presença de Deus, de levar Deus onde nós estamos, a nossa preocupação precisa ser muito mais com o que nós temos dentro do que com o que nós aparentamos ter do lado de fora. Sim. E aí eu fico pensando, né? A gente tem que tomar cuidado para não ser pacote de bolacha e ser talvez aqueles que se esforçam para ser como um pote de vidro, né? Porque se você se aproxima de um pote de vidro com fome, você vai escolher o pote que tem conteúdo, que tem alguma coisa lá dentro que você possa comer. Você não vai se aproximar de um pote de vidro que esteja vazio, É. né? É mais ou menos essa a dinâmica que Jesus apresenta nessa conversa aqui com os fariseus. Olha, por fora tá tudo muito bonito. Por fora, quem olha vocês fazendo as coisas pensa
que vocês, de fato, têm muita coerência na vida de vocês. Mas é necessário olhar para dentro. O que adianta por fora estar muito bonito e por dentro ser cheio de ossos de mortos e de podridão? São essas as palavras que Jesus utiliza, né? Quase para garantir com todas as letras que se eu me preocupar demais com o rótulo, ao invés de transmitir vida, eu transmito morte. E aí, talvez por isso que... É interessante isso que o senhor está falando, porque eu nunca tinha... Não sei se... Porque como eu não seguia a leitura diária do Evangelho, eu não me lembro de ter, num domingo, na missa, ouvido especificamente esse Evangelho. Então, quando ele fala de sepulcro caiado, eu nunca tinha ouvido essa expressão. E é isso que o senhor está falando agora, né? Que eles punham cal, né, por fora, para que parecesse bonito, né? Uma coisa que já era antiga, velha, cheia de osso, podridão. Exato, né? Então passavam cal para ficar branco e refletir a luz, né? Então dá essa sensação de uma coisa mais nova, de uma coisa bem cuidada, né? E quando na verdade interiormente estava tudo apodrecendo e tudo... Era morte. É uma crítica não à religião judaica, porque se a gente lembrar, Jesus foi judeu e ele mesmo disse que não veio para abolir a lei, mas para dar-lhe pleno cumprimento. Mas é uma crítica à maneira que os grandes daquele povo viviam essa religião, né? É uma crítica à maneira de se relacionar com Deus. E às vezes nós também temos essa tentação, às vezes caímos nesse risco de viver a nossa religião como um conjunto de tarefas. Assim, eu preciso saber se estou sendo fiel a Deus. Eu vou lá na listinha dos mandamentos ou na listinha da Sagrada Escritura e vejo, bom, Deus está pedindo para fazer isso, então eu estou fazendo, está ok. E nem sempre é assim, né? Existe uma diferença entre a execução de algo e a intenção que aquele gesto tem, né? E às vezes é curioso, porque são gestos que podem, por si, serem alterados dependendo da intenção que carregam. Quando eu olho textos assim, eu sempre me pergunto, né? Eu gosto de fazer paralelos com imagens mais próximas a nós, para clarear um pouco essa ideia que está no fundo no texto sagrado, né? Aí eu penso assim, quando a gente se depara com algumas pessoas e pergunta, um adulto empurrar uma criança, é algo bom ou é algo ruim? Ruim. Em primeiro momento a gente pensa, é ruim. É. Agora, se a gente olhar e disser assim, um adulto empurrar uma criança porque vinha um carro em alta velocidade na direção da criança, é algo bom ou algo ruim? A atitude é a mesma, um adulto que empurra uma criança. Mas o contexto em que essa ação acontece modifica o sentido daquilo. Então, no primeiro momento é um gesto de violência e de injustiça, porque a criança é muito mais frágil do que um adulto e é quase inconcebível um gesto assim. Agora, se aquele gesto de empurrar a criança permite que a vida da criança seja preservada, é a mesma ação olhada a partir de um contexto diferente e ela muda completamente a sua moralidade. Deixa de ser algo ruim para ser algo bom. Então, quando nós pensamos mais no que fazemos do que no que nós somos, nós corremos o risco de fazer coisas boas, mas que são motivadas por situações que às vezes não são as mais adequadas ao pensamento de Jesus e à mensagem do Evangelho, né? E acontece muito. Quantas vezes a gente não está, às vezes, na correria do dia e alguém num semáforo bate na janela e pede uma moeda, a gente pega uma moeda, entrega e sai com a consciência limpa, como se a gente tivesse feito a nossa caridade e estivéssemos tranquilos com aquilo que nós fizemos. E pode ser que uma atitude como essa ajude a pessoa, mas pode ser também que uma atitude como essa mantenha a pessoa na situação de indigência e de exclusão social. Talvez se eu me empenhasse por ajudar mais uma instituição que fizesse alguma coisa diretamente com pessoas naquela situação, a minha contribuição mudaria a realidade daquela pessoa.
e não somente aquele momento específico, né? É. Então, é um texto que nos leva a refletir todas as nossas ações e pensar na motivação das ações que nós fazemos. Por isso, sempre é um confronto, né? Quando a gente se depara com Jesus dizendo ai, a gente diz do outro lado, ai, né? Ai. Ai, tem que prestar atenção, né? Tem mesmo que se empenhar em trazer isso para nós. E aí, por isso que no final do texto, nós encontramos a dinâmica da filiação. Porque o filho é aquele que carrega consigo características dos pais. Uhum. Então, quando nós chamamos Jesus de Filho de Deus, por exemplo, nós estamos dizendo que ele carrega consigo a essência divina e que revela essa essência à humanidade através do mistério da encarnação. E ele também é filho do homem. Também em outro momento a Sagrada Escritura o chama assim. Até domingo passado nós ouvimos, né? Quem dizem os homens ser o filho do homem? Para dizer que ele carrega consigo características da nossa humanidade. Os filhos, por carregarem características dos pais, não conseguem mudar a sua essência. A nossa genética não é alterável. Não é uma coisa que a gente pode simplesmente falar, não quero mais que seja assim e vou mudar. Posso mudar a minha aparência física, eu posso mudar uma série de outras coisas no meu corpo, mas a essência, o que me faz ser filho de, é imutável. Se os fariseus e os mestres da lei são chamados por Jesus como filhos daqueles que mataram os profetas, ele quase está dizendo que, do jeito que eles vivem a religião, eles estão diante de uma situação imutável. Então, não adianta eles tentarem por fora mudar alguma coisa, se internamente nada é alterado. Por isso que eles acabam reproduzindo, depois com Jesus, esta violência e também levam à morte de Nosso Senhor. E por isso também que Jesus completa dizendo, ó, completai vocês o número daqueles que são os seus antepassados. Né? E aí é bonito perceber que Jesus nos convida a fazer parte da sua família e a contar entre o número dos filhos de Deus. O mistério, o mistério pascal de Nosso Senhor nos faz participantes da essência divina. Então, a realidade, a eternidade, a realidade da santidade, tudo aquilo que é próprio de Deus passa a ser também próprio do ser humano depois do mistério pascal de Jesus. Então, nós não somos mais contados entre aqueles que completam o número dos que mataram os profetas, mas nós somos contados entre os profetas que são vítimas, digamos assim, dessa injustiça, mas que não param na morte e são capazes de transmitir vida. E aí, diferente dos sepulcros caiados, que por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento, nós somos o contrário. Por dentro, carregamos uma luz que não se apaga, que é a vida nova, a ressurreição, a eternidade. Embora por fora, em alguns momentos, acabamos por fazer sombra sobre essa luz. E aí é interessante pensar como que a gente olha para a dinâmica da nossa fé, né? Às vezes a gente olha a fé de fora para dentro. Se a gente pega um pedaço de papel, eu devia ter pensado nisso antes, mas agora já não. Se a gente pega um pedaço de papel e amassa, ele fica com algumas marcas daquele processo que a gente fez. Se você joga uma luz por fora desse papel amassado, essas marcas vão formar sombras em determinados lugares e as dobras vão evidenciar o defeito daquele pedaço de papel. Se você pegar o mesmo pedaço de papel, depois que acabar aqui, façam essa experiência em casa. Vamos fazer. Se pegar esse mesmo pedaço de papel, com as mesmas marcas, com as mesmas dobras, e ao invés de colocar uma luz em cima, colocar uma luz por dentro, ele vira quase que uma cúpula de um abajur,
E aquelas marcas, elas vão ajudar com que a luz se expanda de uma maneira nova, que você não conseguiria se fosse uma coisa redondinha e perfeita. Olha que Então, legal. as dobras do papel, olhadas com uma iluminação externa, evidenciam a sombra. Uhum. As dobras do papel, olhadas com uma iluminação interna, revelam uma beleza que antes não se conseguia enxergar. O testemunho do cristão é o testemunho deste que não é como o mestre da lei e o fariseu, que pensa em fora e por dentro está na escuridão e na morte, mas é aquele que é iluminado por dentro pela graça de Deus e pelo batismo se insere nesta vida nova dos ressuscitados e irradia uma luz diferente daquela que nós podemos enxergar quando nós olhamos simplesmente na superfície. Aí é bonito pensar como Deus transforma as coisas, porque a marca do pecado continua presente na humanidade. Sim. Mas Deus consegue fazer daquilo que era sinal de morte, de destruição, uma mudança que traz uma beleza que antes não existia. Nossa. Quando a gente reza o Sábado Santo, né, na Vigília Pascal, que a gente faz a proclamação da Páscoa, tem uma das frases mais intrigantes da liturgia da Igreja, ao meu ver, que diz assim: ó feliz culpa de Adão, que mereceu a graça de um tão grande Redentor. Nós sempre temos o pecado como a pior coisa que poderia ter acontecido para a humanidade. E, de fato, é uma coisa muito ruim. Mas a misericórdia de Deus é tão grande diante do nosso pecado que ele transforma aquilo que era ocasião de morte em possibilidade de uma vida completamente diferente. É bonito que quando a gente olha para a criação, nós fomos feitos para estar ao lado de Deus. Não sei se a gente já falou sobre isso aqui. Né? Nós somos feitos para estar ao lado de Deus. E com o mistério da encarnação, morte e ressurreição, nós não somos mais chamados a estar com Deus, mas o convite é para ser uma coisa só com Ele, é para estar em Deus. Coisa que era impensável antes do pecado. Então, por causa do pecado e da grande misericórdia de Deus, que não aguenta ver o ser humano se destruindo, Sim. O Senhor se move na nossa direção e diz assim: tá, eram criaturas minhas, mas agora eu não quero que sejam criaturas, eu quero que sejam filhos. Eu quero que carreguem em si a mesma essência da eternidade que faz parte do meu ser. Poderíamos pensar que Deus estivesse olhando dessa maneira. E então ele partilha conosco esta sua essência de maneira mais abundante do que na própria criação. Porque na criação já tínhamos parte da essência divina, fomos feitos para ser a sua imagem e semelhança. Mas ele partilha de maneira mais profunda e ele diz assim: agora existe uma chama dentro de vocês, existe uma luz dentro de vocês que precisa ser irradiada. Então não olhe de fora para dentro, mas olhe de dentro para fora. Se a nossa ocupação, se o nosso esforço for de nos preenchermos interiormente, exteriormente o testemunho é quase que natural. Agora, se as nossas energias são por cuidar do externo, nós podemos correr o risco de decepcionar como um pacote de bolacha vazio do meu sobrinho. É isso mesmo. É isso mesmo, padre. Que bonito a analogia, que lindo. Isso do papel relacionado à forma de ver a fé, é lindo. E para dizer, né, um texto curtinho, mas nos traz tanta coisa que a gente pode rezar e que faz parte da nossa caminhada de fé, né? Eu lembrei de quando a gente leu o Evangelho, quando ele faz a parábola, né, dos peixes que joga a rede, vem todo tipo de peixe. Sim. E aí agora eu não lembro se foi numa pesquisa ou se eu ouvi em alguma homilia que dizia assim: escolha sempre ser o peixe podre, porque é onde tem o defeito, é onde tem o pecado, que tem a misericórdia. Onde foi grande o pecado, superabundou a graça, vai dizer São Paulo, agora não me lembro exatamente em qual das cartas. Né? Então a gente tem que sempre reconhecer, né, isso dentro de nós, quando o interior está diferente
né, ali do exterior, a gente tem que reconhecer isso, porque quando a gente reconhece que somos pecadores e que estamos precisando de Deus, é que a misericórdia chega, né? E Ele nos ajuda sempre a melhorar, né, E eu Padre? penso que é aí que o testemunho acontece de verdade, né? Porque eu fico imaginando assim, uma pessoa que não vive a fé ou que está começando a se aproximar da igreja para entender como que funciona essa vida da religião. Se ela se encontrar com uma pessoa perfeita, ela vai olhar para outra pessoa, vai olhar para si mesma e vai falar assim, acho que isso daí é para alguns poucos escolhidos mesmo, porque eu sou tão diferente dessa pessoa que se apresenta na É, minha frente, né? Então, a falta de defeitos, né? A perfeição, entre aspas, visual, como uma casca, né? Como um rótulo, como como um é apresentado fariseu. por Jesus no Evangelho, como que Uhum. cumpre tudo ao pé da É, letra, mas que quando está escondido ninguém sabe como faz. Isso assusta quem está chegando, quase que dizendo é uma meta inalcançável. sim. Agora, se a pessoa que chega encontra em quem está fazendo o caminho alguém que tem as suas dificuldades, mas que ainda assim não desiste, que persevera, que continua e que procura ir melhorando um dia de cada vez, porque nós somos seres em construção, nós ainda não estamos prontos. É. A gente tem que tomar cuidado com essa ideia de perfeição, porque se a gente já tivesse pronto, a gente não podia espreguiçar de manhã, né? Porque levantou o braço, Deus puxa, né? Já vai, né? Então, se É, tivesse pronto, era assim. é, Né? Então, se a gente mostra, consegue mostrar, não para fora, mas com a nossa maneira de viver a relação com Deus, que nós temos também as nossas dificuldades e ainda assim nós insistimos em caminhar, a pessoa pode olhar e falar assim, poxa, não preciso ser perfeito, eu preciso buscar a perfeição. E a igreja é um grupo de pessoas a caminho, não é um grupo de pessoas que já chegou. Né? E aqueles que já chegaram são os que estão na glória. E, padre, olha que lindo também. Isso hoje foi numa pesquisa na internet e falava assim: esses ai de vós nunca foi para um pecador, nunca foi para o cobrador de imposto, nunca foi para a prostituta, nunca foi para a adulta, só é para o hipócrita, Sim, né? E que para o pecador, um encontro sincero com Jesus muda tudo, como por exemplo Maria Madalena. Então, como sim, é a importante, né? samaritana. A samaritana, a gente ter essa convicção de que ele veio mesmo para quem está doente, para quem sofre, para quem tenta ser melhor todos os dias, Exato. Não né? para ficar doente, né? Mas para mudar a vida Isso, daquela pessoa, né? isso para ir mudando, para ir transformando, né? Então, o E, reconhecimento da nossa fragilidade é, na verdade, um ponto positivo dentro do caminho de testemunho. Porque aí a gente vai dar testemunho não de uma ideia ou de uma história bonita, mas a gente vai dar testemunho de uma experiência, sim, de um encontro verdadeiro. Quando a gente encontra com alguém e a gente diz, olha, aquela pessoa para se relacionar com ela é assim, 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 tem essas qualidades, essas coisas todas que fazem parte do nosso convívio, e a gente diz para outra pessoa que não conhece, gera essa curiosidade e esse desejo de se encontrar também, né? É muito mais fácil que alguém se torne amigo de um amigo nosso, né? Do que alguém se tornar amigo de uma pessoa que a gente não conhece. Se eu chego e apresento um amigo meu para outra pessoa, por ser meu amigo, já tem um ponto positivo na relação nova que está sendo criada ali. Agora, se eu não conheço, se duas pessoas estanques, totalmente desconhecidas se encontram, criar um vínculo de amizade sem essa referência anterior é possível, mas é mais exigente. Então, se Jesus é o meu amigo, eu me encontrei com ele e eu o apresento para outra pessoa, é mais fácil dessa pessoa acolhê-lo como alguém positivo para a sua vida do que esperar que o encontro dos dois aconteça numa situação da história e que essa relação comece a se criar. Né? sim. Então, o testemunho é isso, é apresentar um amigo, apresentar alguém com quem se convive.
E essa convivência é algo que está no nosso interior, não pode ser uma coisa superficial, né? As amizades verdadeiras, elas ultrapassam tempo, espaço e tantas outras situações que podem separar as pessoas fisicamente. Isso, é isso. Bom, eu queria falar mais uma coisinha, padre, também que eu achei tão lindo, que isso foi ouvindo ontem o padre da Aparecida, mas que como os evangelhos de ontem e de hoje são os ai de vós, nós Sim. continuamos, né? Ele falou sobre a indignação. Porque a gente sempre fala, Deus é bom sempre, Deus é caridoso, Deus é misericórdia, como é que Deus pode ficar bravo? E aí ele fala assim, não, aqui a gente está falando de ódio, né, de raiva. Jesus está apresentando uma forma, ele está mostrando que ele está indignado, né? E aí ele fala assim, eu vou até ler para não errar. Ele fala, gente, indignação é uma virtude. Né? Quem perde a capacidade de se indignar, perde também a ternura de olhar nos olhos do próximo. Indignação não é uma arma, é uma virtude. E ela precisa ser resgatada. E aí, procurando aqui nos livrinhos de oração, eu cheguei nas obras de misericórdia espiritual, que fala, né, que uma das obras de misericórdia espiritual é corrigir os que erram e é ensinar os que não sabem. Então, acho que quando Jesus fica indignado, né, ele vem realmente para corrigir, para mostrar que ainda é tempo da gente mudar, de haver conversão. Exato. Existe um posicionamento, né? Jesus ele é coerente com a mensagem que ele vem nos anunciar. E se ele se depara com uma situação que não corresponde a isso, ele precisa se posicionar. Sim. Hoje em dia nós somos uma sociedade incapaz de diálogo, porque incapaz de indignar-se da maneira correta. Parece que quem pensa diferente da gente é nosso arqui-inimigo. A gente não consegue dizer nada do que a gente pensa diante de uma pessoa que enxerga um mundo diferente de nós. E isso não é indignação. Isso é violência, isso é imposição do meu modo de pensar. Agora, quando existe esse incômodo de se deparar com uma falsa verdade e tentar, de alguma forma, mostrar que existe um equívoco ali, que a gente precisa juntos entrar num processo de diálogo para fazer a diferença acontecer, é o processo que Jesus Cristo apresenta. É que a gente sempre olha nos extremos, né? Fala assim, Jesus criticou, então ele quer matar todo mundo. Não, peraí, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra Outra coisa, coisa. né? É isso aí. Muito lindo. Muito bom. Eu, de tudo que eu tinha pensado, depois de tudo vi tão lindo que o senhor trouxe, para mim a minha reflexão concluiu-se. Que Obrigada, bom, padre. Obrigada. né? Que ótimo. Não sei se o senhor quer falar mais alguma coisa ainda a respeito disso, dessa Não, eu penso que o texto reflexão. é bastante direto, né? Eu puxei um pouquinho para a dinâmica da liturgia, justamente porque a ideia do filho, da filiação, é muito presente, Lindo. que Foi é a lindo. base do batismo, é a base da nossa relação com Deus, né? Deixarmos de ser criaturas para nos tornarmos filhos. E é o destaque que a liturgia de hoje apresenta. Que tá vendo? Tenho A esse gente, quando lê, vício, a gente não consegue sozinho. Sem vocês, a gente não chega é o mesmo. meu vício esse, né? Como eu sou apaixonado pela liturgia, então, eu faço o recorte litúrgico de tudo aquilo que aparece na minha frente, né? Nossa, é E cada um vai incrível. contribuindo com a visão que vai tendo do processo. É isso. É muito bonito. E, padre, conta um pouquinho agora pra gente da sua viagem, quando você está indo, o que você está indo estudar. Então, estamos num dilema, né? Hum, Eu tinha tudo programado para viajar na próxima segunda-feira, dia 31, para iniciar o mestrado e o doutorado em liturgia, que é a minha grande paixão, né? sim. Costumo dizer que se a liturgia fosse uma mulher, eu me casaria com ela. Ai, Como ela não é, eu me fiz padre, porque assim eu estou do lado dela o tempo todo, que né? lindo! Isso. E aí, como um matrimônio que a gente vai descobrindo coisas novas e amando mais conforme o tempo vai passando, e também vai descobrindo coisas que não agradam tanto e aprendendo a acolher aquelas dificuldades, né? Sim. Assim é a minha relação com a liturgia. Eu vou aprendendo e conhecendo um pouco melhor sobre ela ao longo da minha vida, do meu ministério. E a ideia do bispo, né? Eu estou indo porque nosso bispo Dom Pedro pediu que eu fosse estudar.
é justamente que eu aperfeiçoe um pouco mais essa reflexão e, retornando, possa ajudar a nossa diocese em reflexões dentro desse recorte teológico, né? Já ajudo como professor na Paulo VI. Este ano que passou agora, eu estive fora, né, o finalzinho do ano e o começo desse ano, justamente para organizar tudo aquilo que eu preciso para começar os estudos de mestrado lá fora. E aí eu vou para o mestrado, são 3 anos. O primeiro ano de línguas, em que o grego e o latim vão se tornar o meu foco. Estou até aqui com o Novo Testamento em grego e latim, Que porque para ler o texto eu já legal! peguei já os originais, né? Então, primeiro ano de línguas, depois segundo e terceiro ano de foco diretamente no recorte de estudo litúrgico. Aí o meu projeto de pesquisa é falar de uma coisa bastante complexa, mas que penso que é bastante atual. O título até então do projeto, né, que depois vai ser aprovado e vai ser alterado em tantas outras coisas, é a dessacralização dos símbolos na sociedade do espetáculo. Uau! A ideia de sociedade do espetáculo é do Guy Debord, que é um sociólogo francês da década de 60, que escreveu na década de 60 essa ideia, no surgimento da televisão, quando tudo começou a ser exposto, quando tudo começou a ser produzido, escondendo alguma coisa para mostrar outra. Parece Meio até um pouco do evangelho. texto de hoje, Isso mesmo. né? Porque quando você pensa no teatro, existe a coxia, existe a parte que é escondida, mas se acontece alguma falha no teatro, você tem que corrigir ali mesmo. Quando você pensa na televisão, que é uma coisa mais produzida, você pode editar, você pode modificar, tem a questão Mascarar. dos ângulos que você vai mascarando, né? E Isso. aí ele começa uma reflexão em torno disso, e isso nos impede de ver a realidade que está por detrás daquilo que é apresentado para nós. E aí tem todo um desenvolvimento e ele chama isso de sociedade do espetáculo. Tá. Eu penso que ele jamais pensaria que nós chegaríamos ao ponto de hoje da Então, isso que eu estava pensando na internet, né, internet e já. das coisas todas que fazem isso muito presente, né, na nossa vida. Só que isso, ao meu ver, interfere de maneira muito direta na nossa vida espiritual e na nossa oração. Porque a liturgia é feita de símbolos. Então, se eu sou incapaz de ler um símbolo, eu sou incapaz de entrar no mistério. Tá. Então, a ideia é perceber que nós estamos dessacralizando a simbologia e, com isso, nós não conseguimos fazer a experiência que a liturgia poderia nos apresentar. Então, a sociedade do espetáculo, ela interfere diretamente na maneira de viver a liturgia e, consequentemente, nos atrapalha em alguns aspectos, embora há aspectos que sejam positivos, porque tudo tem coisa boa e coisa que não é tão boa. Então, acaba nos impedindo de viver uma experiência litúrgica com a profundidade que poderíamos, porque não sabemos mais ultrapassar a imagem. Nós paramos no que vemos e não interpretamos mais o que aquela imagem quer nos mostrar. Porque já Esse é o vem pronto. projeto de mestrado. Exato, já vem pronto. E Nossa. aí, assim, o horizonte é o doutorado, né? Então, depois do mestrado, a ideia é mais 2 anos de estudo para fazer o doutorado. Mas um depende do outro, então um passo de cada vez. Eu tenho Isso. já alguma ideia do doutorado, mas ela precisa ser primeiro fundamentada no mestrado para ver se tem sentido ou não o que eu tenho pensado. Mas está certo, a viagem é 31, tá tudo certo? Ah, sim, não. Sobre a viagem, então. Estava tudo organizado para dia É. 31, só que essa semana agora eu fui ao consulado, peguei o visto, estou com a documentação em mãos, só que no consulado nos informaram de que nós não podemos entrar na Europa até 15 de outubro, Por conta do por coronavírus? causa da pandemia, sim. Ah, entendi. Então, todas as pessoas que passaram pelo Brasil ou que saem do Brasil estão impedidas de entrar na Europa até essa data, porque lá está crescendo também o número de É. casos e a gente ainda não está sob controle. Então eu devo começar o curso a partir daqui, e aí a internet traz as suas coisas Sim. positivas, né? Só vou ter que readequar o meu horário. Então,
o fuso horário é o de lá, mas as atividades acontecem aqui. Então, Quando as você aulas chegar das lá, 8 você já da vai manhã, estar. Quando você chegar lá, você já está no fuso. as aulas de lá começam às 8, para nós vai ser 3 da manhã, eu vou virar uma coruja no É. próximo mês. Eu vou estudando de madrugada e alterando os horários até conseguir organizar tudo. Mas estamos aqui. Então, até 15 de outubro, pelo menos, eu estou por aqui, mas Tá, já começando as atividades do curso lá. tá. Que legal, viu, padre? Parabéns. Muito bacana, Eu né? A peço que gente ter. rezem, é Ah, um rezamos. desafio, né? Até porque é complexa a ideia, né? Então precisa aí de bastante clareza na hora de expressar e de ter tudo registrado com a fundamentação necessária. Então peço sempre que o Espírito Santo me ilumine e me dê o dom da sabedoria para conseguir colocar em prática essa nova empreitada aí. Não, vamos rezar, porque nós precisamos muito de vocês, com toda essa sabedoria, com toda essa graça de Deus, principalmente para os jovens de hoje, que crescem nessa sociedade, nesse espetáculo, vamos dizer assim, que é tão Sim. difícil a gente conseguir conversar sem sermos chamados de, não sei como é que eles falam, que é ditadores, que a gente não sabe ver o lado do outro, quando na verdade eles que não sabem Às vezes dialogar e ver os acontece, né? Um pontos, né? fechamento muito grande. Então, vai sim, estuda, se prepara, que o Espírito Santo te acompanhe e volte para Sim, ajudar a volto o gente. quanto antes. Isso. Que bom, padre. Olha, eu vou ler aqui Tá bom? rapidinho, que eu vi que o pessoal escreveu alguma coisa enquanto a gente refletia. Primeiro, todo mundo te agradecendo por estar aqui de novo, que é sempre muito bom ouvir. Todo mundo falou junto com o senhor ali, por fora bela viola, por dentro o pão bolorento. É uma coisa que todo mundo escuta acho que desde pequeno, né? A tia Cecília comenta do batismo, a luz que recebemos no batismo. Aí ela fala que lindo e te chama de menino. Que lindo, Sim. menino. É isso mesmo, a misericórdia, como é linda a misericórdia de Deus. Aí todo mundo comentou sobre a misericórdia. Espírito Santo, muito bem. Vamos sobre a igreja. Padre, que é bom ouvir o que o senhor está indo fazer. Que linda homilia, padre, boa viagem. Deixará saudades? Não deixará saudades, não, mãe. Ele continua. Ele continua aqui pela Sim. internet, o Por lado esse bom tempo, antes de viajar, mais fácil. também. Depois, quando viajar, a gente organiza também para nos encontrarmos aqui. Isso mesmo. Tanta sabedoria já. Imagina quando voltar. Deus o abençoe, padre. É isso mesmo. Quando o conhecimento vai fazendo bem, né? Essa caminhada, esse Sim. crescimento. Será um grande mestrado, com certeza. Conte com as nossas orações. Tia Cecília. Linda reflexão. Padre, Deus ilumine seu caminho. Renata, precisa voltar nas lives urgente. Muito bem. Márcia deseja sucesso. Todos nós desejamos e Muito rezamos, viu, obrigado. padre? Mas a Obrigado a gente todos e eu conto sim com a oração de vocês. A gente reza. A gente reza, é terço da manhã mariana, é terço das 3 horas da misericórdia. Vocês estão sempre nas intenções. Amanhã a gente vai fazer um terço muito bonito. Olha que legal que aconteceu hoje, padre. Amanhã é dia de Santa Mônica, né? Sim. Então a gente vai agora, rezamos o terço de Santa Mônica, mas deixamos o terço mariano? Não conseguimos deixar o mariano. A gente sente que não é bom. Vamos então rezar os dois. Mas tem o da misericórdia, vai ficar muito terço. A gente nós vamos fazer. E aí, conversando com a Roberta, que é quem reza o terço aqui comigo, a gente falou, bom, então vamos fazer um encontro dos terços, né? Vamos refletir os mistérios do terço mariano, mas vamos trazer as preces, né, de Santa Mônica, quando ela reza em cada mistério ali por uma intenção da família. Vamos. Então vamos buscar um post bonitinho para fazer desse encontro. E aí a gente encontra que hoje é dia, né, um dos títulos de Nossa Senhora, Nossa Senhora da Correia, que é justamente quando Santa Mônica tem a visão de Nossa Senhora, que entrega ali para ela aquele cinto, né? Para que ela use Sim. para a conversão de Santo Agostinho, e hoje é um símbolo tão bonito da Ordem de Santo Agostinho. Mas para dizer isso, quanto mais a gente busca, quanto mais Deus nos dá, né, Padre? E a gente vai vendo que a gente vai seguindo um caminho com o Espírito Santo. Então, também a gente tem esse terço lindo aí que a gente preparou com carinho de Nossa Senhora, com essas preces de Santa Mônica. Que legal, né? Mas é sempre assim, né? Nosso Senhor vai mostrando
nas coisas simples do nosso caminho, a sua companhia constante, né? E quando a gente menos espera, tem algum sinal ali que vai nos ajudando, né? É isso mesmo. É essa visão que falta hoje para muitas pessoas, né? E talvez seja por isso que eu esteja tão inclinado a trabalhar sobre essa dinâmica da simbologia e tal. Lindo. Porque a gente meio que foi esquecendo que o que a gente reza na liturgia quer falar alguma coisa além dos gestos e das posições do corpo, né? Porque a maioria dos cursos que eu dou por aí, as perguntas todas giram em torno de mas pode isso ou não pode isso, né? E liturgia não é um conjunto de regras de pode ou não pode, porque senão a gente faz as coisas por fora e por dentro não tem o sentido verdadeiro. Vira, de novo, fariseu, rito pelo rito, né? Exatamente, né? Mas que bom, vamos continuando o caminho, vocês aqui com esse trabalho tão bonito, né? Que Deus convidou vocês a fazer e por isso tem dado tão certo, né? E a gente lá num esforço um pouquinho diferente, mas sempre que possível também passando por aqui para a gente conversar um pouquinho, matar a saudade e também refletir sobre a beleza do mistério de Deus que se revela para nós. Que ótimo, padre, com certeza. O senhor reza uma Ave Maria, então, para nós, para a gente encerrar o encontro? Claro. Vamos então pedir a Nossa Senhora da Correia, isso, né? Que nos faça também capazes de acolher o mistério de seu Filho e de seu amor pela sua intercessão e que nos faça perseverantes na oração, como foi Santa Mônica, capazes de nos deixar conduzir, esperando em Deus, certos de que no tempo dele, tudo aquilo que nós trazemos como intenção boa no coração se cumpre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 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 Uma bênção. Vamos abençoar, né? Vamos, O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado mais uma vez. Até a próxima, se Deus quiser. Até breve. Obrigada, padre. Pessoal, boa noite. Graça e paz. Até amanhã no nosso terço, então, encontro de Nossa Senhora com Santa Mônica. Vamos rezar pela conversão das famílias. Amém. Tchau, padre. Obrigada. Boa noite, pessoal.